Bem, nós vamos continuar o vídeo 2, esse aqui é o vídeo 2, sobre a teoria do investimento. Eu sou Marcelo de Oliveira Passos, leciono no mestrado e doutorado em Organizações e Mercados, no Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Essa apresentação também contou com a participação, colaboração da Andressa Milke Vasconcelos, que é diretora de Direitos Sociais Básicos da Prefeitura de Porto Alegre e foi nossa aluna aqui na graduação e no mestrado também da UFPEL. Então vamos continuar do ponto em que nós paramos na videoaula 1 sobre esse assunto. Eu parei aqui. A gente viu as definições importantes, né? E chegamos aqui. Demanda por estoque de capital e o fluxo de investimentos. As empresas e consumidores, elas demandam estoque de capital na forma de máquinas e residências. Tá? Então as empresas compram máquinas, constroem instalações, galpões, enfim, instalações para as empresas operarem, né? E compram máquinas também, equipamentos, também é uma forma de demandar estoque de capital. Né? E existe também investimentos em estoques, né, em produtos para formar estoques. Só que aí não entra na demanda de estoque de capital. Estoque de capital é uma coisa, estoques para produção, para venda é outra coisa. Investimento em estoques, existe isso? Existe. Você comprar estoques para vender é investimento, investir em estoques. Tá? Só que demanda por estoque de capital é compra de máquinas, equipamentos e construções, compras ou compras de imóveis ou construir imóveis. Tá? Isso é demandar estoque de capital. Então a demanda por estoque de capital é formada por máquinas, equipamentos e residências. Mas a oferta de capital, a gente pode imaginar a oferta de capital como um estoque fixo em um ponto do tempo. Tá? Então a oferta de capital, o montante de máquinas e residências que estão disponíveis para serem demandados pelas empresas e consumidores, é um estoque fixo em um ponto do tempo. Em outras palavras, a oferta de capital evolui lentamente. Não se dobra a oferta de capital rapidamente. Não se aumenta 30% que seja a oferta de capital rapidamente. A oferta de capital demora muito tempo para ser aumentada. Por isso que é um estoque fixo em um ponto do tempo. Quando a demanda supera o estoque existente, então quando as empresas e consumidores passam a demandar estoque de capital acima do estoque disponível para venda, isso gera um fluxo de investimentos na forma de máquinas novas e construção de novas residências. E aí você tem o preenchimento dessa diferença, né, entre a demanda maior do que a oferta, o estoque de oferta de capital existente. E aí esse fluxo de investimentos vai preencher essa diferença, que é o hiato. Então, exemplo, o estoque de residências privadas é muito grande em comparação com o número de residências novas construídas em um dado ano, um dado mês, um dado trimestre, por exemplo. O número de residências novas varia muito com as condições econômicas. Então, esse investimento adicional que aumenta o número de residências, as residências novas, isso varia muito de acordo com as condições econômicas. Taxas de juros, por exemplo, impactam na oferta de crédito para a construção de residências novas. Então, quando o juro aumenta, a tendência é que ocorram menos construções e menos residências novas, porque o crédito habitacional fica mais caro. As pessoas tomam um crédito mais caro e aí acabam atrasando as construções ou até deixando de construir. Mas nunca
esse número de residências novas supera um percentual baixo do estoque de residências já existentes. Em outras palavras, o estoque de residências que existe no país é muito maior do que as novas residências que estão surgindo. Isso ocorre porque o número de carpinteiros, encanadores, eletricistas, mestres de obras, enfim, construtores, é limitado, né? Então, quando há um aumento do número de construções, esse aumento esbarra na restrição de mão de obra, de número de trabalhadores qualificados para empreender esses projetos, para construir esses projetos. Então, a gente tem essa limitação do estoque também de mão de obra, né? Nós temos ali um montante de mão de obra, de mestres de obras, eletricistas, números de carpinteiros, encanadores que não atendem essa demanda por residências novas, ainda mais quando essa demanda surge muito rapidamente. Então nós temos uma restrição também da oferta de trabalho, né? Oferta de trabalho desses construtores. A demanda por residências privadas, ela depende de 3 fatores principais. Primeiro, a renda. Quanto maior a renda, maior a demanda por residências privadas, relação direta. Taxas de juros hipotecárias. Já mencionei isso aqui. Quando os juros aumentam, aumenta o crédito, o custo do crédito habitacional, e aí, né, os empréstimos para financiar construções acabam sendo restringidos, porque as pessoas não têm condição de bancar empréstimos com juros tão altos. Impostos também. Aumentam os impostos sobre produtos relacionados à construção. Naturalmente, o número de residências cai também. Aumenta o IPTU, por exemplo, também, né? Imposto predial territorial urbano. Se aumentar, você tem também um impacto na construção de residências privadas. Se aumentar impostos sobre materiais de construção, também. O investimento é a ligação principal entre a política monetária e os mercados de bens. Então a gente tem a política monetária definida pelo Banco Central e os mercados de bens e serviços, que são os mercados, né, o comércio, a indústria, a agropecuária e os serviços, né? Quem faz a ligação entre a política monetária e os mercados de bens é a taxa de juros, por um lado, e o investimento, por outro, também. E investimento e taxa de juros, a gente já viu, estão ligados por uma relação também inversa, né? Que é, quanto maior a taxa de juros, menor tende a ser o investimento. Mas o investimento não responde somente à taxa de juros. Em alguns casos, pode responder até muito pouco. O que conta realmente para o investimento, ainda mais aqui no Brasil, é o ambiente de negócios, né? Segurança jurídica, burocracia, qualidade do capital humano, enfim, ambiente de negócios, né? Já falei sobre os tributos também, né? Educação, criminalidade, ambiente de negócios. Se o ambiente de negócios fosse muito melhor no Brasil, nós teríamos um investimento muito maior, com certeza. Nós tivemos juros baixos no Brasil, com queda da taxa de investimento no passado recente da nossa história econômica. Há poucos anos atrás nós tivemos um juro real negativo e não tivemos uma expansão proporcional do investimento. Então, a taxa de juros ajuda, a taxa de juros baixa ajuda no investimento, mas o que realmente pesa é o ambiente de negócios. A taxa de juros são determinante principal do custo de propriedade do capital. A taxa de juros afeta muito o custo de compra de propriedade do capital. Uma política monetária frouxa, ou uma política monetária mais de juros baixos, sobretudo, ou com instrumentos de política monetária mais palatáveis, mais tranquilos, isso arrefece, diminui as taxas de juros, reduz o custo de propriedade do capital e aumenta a demanda por capital. Tá? Então,
uma política mais baixa, uma política mais tranquila do Banco Central, da Autoridade Monetária, Banco Central e Conselho Monetário Nacional. A gente tem taxas de juros menores, o custo de propriedade do capital cai e tudo mais constante. Se tudo mais constante é um ambiente de negócio, então é um tudo mais constante, é um ceteris paribus muito grande, né? Tudo mais constante, a gente tem um aumento na demanda por capital. Isso é pura teoria keynesiana. Keynes definiu muito bem essa questão de juros e aumento da demanda por capital. Mas existe o lado de ambiente de negócios, que é um lado mais mencionado pela literatura neoclássica, novoclássica, enfim, mais ortodoxa. Segundo ponto, a política fiscal, na forma de menores impostos sobre o capital, pode aumentar diretamente o investimento. Segundo ponto, então, política fiscal com menores impostos sobre o capital pode aumentar diretamente o investimento. Está aí um ponto que é pouco mencionado, sobretudo no debate aqui no Brasil, e mereceria uma atenção maior. A política fiscal com menores impostos sobre o capital pode aumentar diretamente o investimento. Infelizmente, nós temos políticos que, toda vez que falam em estimular investimentos, pensam em renúncia fiscal. Vamos renunciar tributos, e aí a gente atrai investimento renunciando tributos ou concedendo subsídios e tal. Isso foi feito no Brasil no passado recente, gerou problemas graves do ponto de vista fiscal, né? Mais particularmente no governo de Dilma Rousseff. Nós tivemos uma política muito expansionista do ponto de vista fiscal, e com muitas renúncias fiscais, muitos incentivos fiscais, muitos subsídios também. E isso tornou o país, levou a dívida bruta sobre o PIB do Brasil a níveis muito maiores, né? A dívida bruta sobre o PIB do Brasil em relação ao PIB estava relativamente baixa no período do final do governo Lula e disparou no governo Dilma, chegando a mais de 60%, 70% no período subsequente. Então a gente tem aí uma política fiscal mal feita. Mas existe uma política fiscal mais inteligente que pode gerar efeitos positivos sobre o investimento sem necessariamente usar desses instrumentos, renúncia fiscal, subsídios, etc. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa ideia de tributo, de política fiscal que melhora, que estimula o investimento de uma maneira mais inteligente. Observação: preço de capital é uma generalização do preço de uma residência. Tá? Então, o preço de capital, em termos macro, é da mesma forma que você tem na inflação uma cesta de bens que generaliza os hábitos de consumo dos consumidores. Para você imaginar o preço do capital, unidade de capital, por exemplo, a gente estabelece com base no preço de uma residência, quanto custa uma residência. Tá? O custo do aluguel do capital também é uma generalização dos pagamentos mensais de hipoteca sobre essa residência. O produto marginal do capital é um aumento do produto obtido com o uso de uma unidade adicional de capital na produção. Então, o quanto você obtém de produto utilizando uma unidade adicional de capital na produção. Esse é o produto marginal do capital. O custo de aluguel do capital, ou custo de uso do capital, é o custo de usar uma unidade adicional de capital na produção. Tá? Então, o custo de aluguel do capital, ou o custo de uso do capital, usou uma unidade adicional de capital, definindo uma unidade adicional como o preço de uma residência, o valor próximo do preço de uma residência, na produção. O custo de usar essa unidade, essa residência, né, na produção é o custo de aluguel do capital. Os dois conceitos anteriores são fluxos. Enquanto o valor do produto marginal do capital estiver acima do custo de aluguel do capital, vale a pena a empresa aumentar seu estoque de capital. Pura teoria microeconômica, né, aplicada à teoria do investimento, que é uma teoria da demanda por capital, como nós vimos no vídeo anterior.
A empresa continuará investindo até que o valor do produto marginal do capital seja igual ao custo de uso, o custo de aluguel desse capital. De novo, né? A ideia de receita marginal, custo marginal. Né? Produto marginal do capital igual ao custo de uso desse capital. Aí você tem o ponto em que a empresa para de investir. Né? Ela vai investir, né, enquanto o valor do produto marginal do capital estiver acima do custo de aluguel do capital. Ela vai continuar investindo. Ela para de investir quando o produto marginal do capital, o seu rendimento, for igual ao custo de uso desse capital. Vamos imaginar uma empresa que financia a compra do capital tomando um empréstimo a taxa de juros I, em minúsculo, né? A taxa de juros nominal. Né? A taxa de juros real é o R minúsculo. Tá? Então, com inflação, e a taxa de juros nominal ela não está descontada da inflação esperada, a taxa de juros real é a taxa de juros nominal e menos o PIE, que é a inflação esperada. Então, com inflação, o valor nominal em reais do capital ele aumenta ao longo do tempo. Tá certo? Então, a inflação inflaciona também o preço do capital. O valor nominal em reais do capital ele aumenta. Então, a empresa ela deve basear sua decisão na taxa de inflação esperada, que é o PIE que eu tinha falado agora. Tá? Então, ela tem que olhar, o empresário, quando vai investir, ele não tem que olhar a inflação corrente ou a inflação passada. Ele tem que esperar uma inflação, né? Fazer um prognóstico de inflação, uma previsão, uma antecipação do que será, na visão dele, contratando consultores ou se informando, né, da melhor forma possível, né, olhando lá os indicadores do Banco Central, de inflação futura, inflação esperada, expectativa de inflação. Ele tem uma expectativa de inflação. Ele não pode considerar a taxa de juros nominal e ele tem que considerar que o valor do seu capital ele vai aumentar ao longo do tempo. Então ele tem que esperar isso, ele tem que esperar esse aumento ao longo do tempo. Então, o custo real da tomada de empréstimo é a taxa de juros real esperada, como eu falei antes, o R minúsculo. A taxa de juros real é a taxa nominal, I minúsculo, menos a inflação esperada, descontada da inflação esperada. É esse o custo real da tomada de empréstimo. O empresário racional tem que olhar esse custo real da tomada de empréstimo e não o juro nominal, que é o I minúsculo. I maiúsculo é investimento e minúsculo juro nominal. O R é a variável que ele tem que ter em mente para tomar o empréstimo. Então, para tomar um empréstimo, ele tem que gerar uma expectativa sobre a inflação futura. Por isso que a inflação é um problema na vida do empresário e também atrapalha investimentos. É um fator de risco. Né? Se a inflação esperada subir, não precisa nem subir agora, a inflação corrente não precisa subir, mas se a inflação esperada subir, já é um fator de risco para o empresário. Quando a inflação tende a subir, o empresário já trava seus investimentos. A depreciação também tem que ser somada à equação acima. Então tem que incluir a depreciação do bem de capital que ele vai adquirir, ou dos bens de capital que ele irá adquirir. D% ao ano a depreciação. Então a fórmula final para o custo de aluguel do capital, que vai ser RC, vai ser o R, I menos PE, mais D. Então RC, I menos PE, mais D. Tem que somar a depreciação também. Os impostos também são importantes nessa análise e serão analisados em seguida. As empresas adquirem capital até o retorno marginal da última unidade adicionada cair ao nível do custo de aluguel do capital. Tá? De novo, recorremos à microeconomia para poder balizar esse conceito. As empresas compram capital até o retorno marginal da última unidade adicionada cair ao nível do custo de aluguel de capital, que está em cima. O custo de aluguel é RC, né? RC I minúsculo menos PE mais D. Um produto marginal do capital decrescente significa que o produto marginal do capital,
vai cair à medida em que o capital aumenta. Então, o produto marginal do capital ele vai decrescer quando o produto marginal do capital for caindo conforme o capital adquirido for aumentando. Então, o produto marginal do capital ele tende a ser decrescente durante uma fase. Aqui nós temos na figura 14.2, lá do livro do Dornbusch, que foi citado no vídeo anterior, né? Dornbusch, Fischer e Startz, livro de macroeconomia, é a base aqui para essa apresentação, para essa teoria do investimento. Então, a figura a seguir mostra uma relação de produto marginal do capital. Um custo de aluguel alto só existe se o produto marginal for alto. Tá? Eu vou parar aqui, não quero que o vídeo fique muito longo, vou continuar no próximo vídeo e vamos analisar essa figura no próximo vídeo. Até lá!